Something é a mais linda declaração de amor que um homem pode fazer a uma mulher, sem dizer nenhuma vez eu te amo. George Harrison passou anos sobrevivendo sobre a sombra de John Lennon e Paul McCartney como compositor, mas em 1969 ele surpreendeu com a música Something. Hoje nós vamos conhecer a história de Something e como ela se tornou um clássico dos Beatles. A primeira ideia de Something surgiu em setembro de 68, durante a gravação do álbum branco. George tinha uma melodia em mente, mas ele ficou inseguro. Ele chegou a desconfiar que estivesse copiando algo sem perceber. O título e a frase inicial foram inspiradas numa música de James Taylor, uma canção intitulada Something in the Way She Moves. George pegou emprestado esse começo e continuou dali para construir sua obra-prima. Quando os Beatles pararam de excursionar em 1966, eles começaram a enfrentar um problema. John Lennon e Paul McCartney tinham uma produção muito grande de músicas, e George também começou a produzir as músicas dele numa quantidade um pouco maior. Como os lançamentos dos discos eram feitos uma vez por ano, havia muito pouco espaço para George Harrison colocar as músicas dele nos álbuns dos Beatles. Então a briga por espaço nos discos era grande. Isso ficou evidente com o álbum branco, em que muitas músicas boas do George Harrison ficaram de fora. O álbum branco, por exemplo, se você descartar Revolution 9, são 29 faixas, das quais somente 4 são do George Harrison. Há até uma passagem no documentário Get Back, de 1969, onde George comenta com John Lennon que ele gostaria de gravar um álbum com músicas só dele. Mesmo antes de pensar em sair dos Beatles e os Beatles se separar, ele já pensava nisso, em ter um álbum só dele, porque ele tinha uma produção de músicas muito grande já nessa época. Isso tanto é verdade que, logo após a separação dos Beatles, o George lançou um álbum triplo, All Things Must Pass. Muita gente pensa que Something foi escrita diretamente para Pat Boyd, que era a esposa do George na época. Mas George dizia que ele falava que não escrevia apenas para uma pessoa, mas para o amor universal. Embora a letra da música, pelo menos eu acho, ela é muito clara em que é direcionada a uma pessoa. A primeira tentativa de gravar Something ocorreu em abril de 69, mas George não ficou muito satisfeito com o resultado da gravação. Em 2 de maio de 1969, ele voltou ao estúdio com uma produção de George Martin, com Ringo Starr na bateria, Paul McCartney no baixo, John Lennon no piano, ele, George, na guitarra e Billy Preston no órgão Hammond, onde todos colaboraram com muita atenção, reconhecendo o potencial fantástico desta música. A música inicia com um acorde de 5 notas de guitarra, com aquela introdução linda que todo mundo conhece. A melodia vocal de George é contida, mas cheia de emoção. Something in the way she woos me. E no meio da canção, o inesperado, uma mudança de tom que dá frescor e intensidade ao refrão da canção. You're asking me will my love grow? I don't know, I don't know. O solo de guitarra suave e elegante é considerado como um dos melhores da carreira de George Harrison. Something foi lançado em setembro de 1969 no álbum Abbey Road e em outubro de 69 ganhou um status histórico. Foi o lado A de um single dos Beatles. Era a primeira vez que uma música do George Harrison recebia esse destaque. E o resultado, um sucesso mundial imediato. Something foi aclamada pela crítica e pelos próprios colegas. Frank Sinatra a chamou da maior música de amor dos últimos 50 anos. A partir de Something, George Harrison deixou de ser apenas o terceiro Beatle. A música abriu caminho para sua afirmação como compositor e prenunciou o brilho da sua carreira solo que viria logo depois com All Things Must Pass. Hoje, Something é a segunda música mais regravada dos Beatles, só perdendo para Yesterday. Something já teve mais de 150 versões, com Elvis Presley, Shirley Bassey, Ray Charles, Frank Sinatra e tantos outros. Something é uma prova de que George finalmente havia alcançado o patamar de compositor que tanto merecia. Something marcou a ascensão de George Harrison dentro dos Beatles.
Além de reconhecimento como compositor, Something também gerou muita grana, muito dinheiro para George Harrison. É uma canção que, mais de 50 anos depois, continua emocionando gerações. Eu, pessoalmente, acredito que Something foi feito para Patty. Afinal, versos como alguma coisa no jeito dela andar me atrai como nenhuma outra, alguma coisa no jeito dela me cortejar me faz nunca querer abandoná-la, e eu acredito nisso. Para mim, são versos românticos feitos para uma mulher. Something é a mais linda declaração de amor que um homem pode fazer a uma mulher sem dizer nenhuma vez eu te amo. Para mim, Something é a maior e melhor música de amor dos Beatles. E você, o que acha? Que os Beatles estejam sempre entre nós.